Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo vídeo. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito deste livro incrível, né? Como não perder a cabeça. Autoeducação clássica contra a doutrinação cultural. Bom, mas antes um assunto muito importante. Eu quero convidar vocês para um evento que eu vou fazer aqui no YouTube nos dias 5, 6 e 7 de novembro. A Trilha das Palavras. É o nome do evento. A Trilha das Palavras. Nesses 3 dias, é um evento gratuito, tá? Eu vou ensinar a todos que gostam de escrever ou que precisam escrever como não existe bloqueio criativo, nem falta de foco e de disciplina se a pessoa domina 3 etapas fundamentais. Tá? Mas prestem atenção, vejam bem. Quando eu digo escrever, eu estou me referindo a qualquer tipo de texto. Tá? De um romance a uma redação de vestibular. De um poema a um trabalho de copywriter. E o link para vocês se inscreverem está aqui na descrição do vídeo, certo? No primeiro dia da Trilha das Palavras, eu vou mostrar como é que você pode desenvolver as suas habilidades de escrita. Tá? Para escrever bem, para escrever sempre, tá? E para escrever em qualquer situação, tá? Ou para qualquer finalidade, para qualquer pessoa. No segundo dia eu vou mostrar como é que você pode se transformar num observador atento da realidade e do comportamento humano. E essa, vocês sabem, é uma qualidade indispensável para quem escreve. E no terceiro dia, quando nós chegarmos lá ao fim da nossa trilha, eu vou oferecer a vocês a bússola para uma escrita realmente conquistadora, que seja eficiente em todos os sentidos. Tá certo? Então, espero vocês aqui no YouTube, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, às 19 horas. Tá? Mas não deixem de se inscrever aqui nesse link, porque será através da inscrição que você vai ser informado a respeito de todos os detalhes. Tá certo? Bom, então vamos falar do livro de hoje. Bom, mas antes, eu quase me esqueço. Puxa vida, se eu esquecesse disso, a garotada que cuida lá da minha livraria ia me dar uma tremenda bronca, né? Vejam bem, a gente decidiu que nós vamos manter os descontos dos livros até a próxima terça-feira, tá? Então, a promoção continua, tá bom? Até terça. E o link para a livraria, bom, também está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Muito bem. Bom, o autor deste livro, né, o D.L. Hudson, ele começou a sua aventura intelectual de uma maneira muito, muito interessante. Né? Quando ele tinha aí os seus 17 anos, né, no último ano do ensino médio, ele atuava numa peça do colégio, uma peça baseada no livro O Diário de Anne Frank. Bom, e um dia, depois do ensaio, né, o zelador que ajudava lá a limpar o palco puxou conversa com ele, né, e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre Platão e Sócrates. Bom, e o Hudson, né, jovem, respondeu que já tinha ouvido falar nos nomes dos dois, mas nunca tinha lido nada deles. Né? Muito bem, no dia seguinte, o zelador apareceu com uma edição dos Diálogos Completos de Platão, deu para o Hudson e sugeriu que ele começasse lendo a Apologia de Sócrates e o Criton. Né? E que eles, então, conversariam sobre esses 2 textos na noite seguinte. Muito bom. E foi o que aconteceu. Né? Mas de uma forma completamente inesperada. Por quê? Quando eles sentaram para conversar, né, na noite seguinte,
o zelador virou para ele e perguntou assim, logo de cara, né? O que é que vem primeiro? A existência ou a essência? Bom, aquela pergunta pegou o Hudson completamente despreparado, né? E sem saber o que ele devia responder, ele virou e disse assim, bom, deve ser a existência, né? E o zelador então sorriu e insistiu para que ele aceitasse o livro como um presente, né? E esse zelador desapareceu, ele nunca mais apareceu na escola. E o Hudson também nunca mais conseguiu encontrar esse cara. E só muitos anos depois é que o Hudson entendeu que aquele zelador tinha feito um imenso favor para ele. Tinha induzido ele a refletir a respeito dos mistérios da existência, né? Bom, o que é a existência? Por que as coisas existem, né? A existência é boa, né? Em que a minha existência humana difere das outras coisas que existem, né? Como a água, as plantas, os minerais, né? Será que Deus existe? Ou seja, aquela pergunta feita pelo zelador da escola tinha abalado a sua vida. E parecia que a mente dele se abria constantemente, permitindo que surgissem, sem parar, novas e novas perguntas, né? Ou seja, aquele encontro com o zelador foi realmente uma mudança de vida para ele. E essa mudança de vida, né, e as consequências dessa mudança de vida, né, que ele vai compartilhar com o leitor neste livro, né, e não apenas no que se refere a Platão, né, mas no que se refere às obras clássicas em geral, né, porque essas obras, para o Hudson, são agentes do maravilhoso, ele diz, né? Essas obras incendeiam a nossa mente e as nossas emoções, né? E para o Hudson, né, bom, e também para mim, vocês sabem disso, os clássicos, eles conduzem a nossa mente a uma nova direção, né? Então, o que ele chama aqui de perder a cabeça, né, é perder a cabeça, sim, mas para as mentiras ou para as lacunas da formação que os jovens enfrentam hoje no colégio e na universidade, né? Quer dizer, o Hudson se mostra extremamente preocupado não só com a militância política que dominou os professores de todos os níveis escolares, né, mas também com a própria tecnologia digital. Ele diz que muitos de nós ficamos presos aos nossos aparelhos eletrônicos, né? E, na verdade, a facilidade de encontrar tudo acaba fazendo com que a gente perca o desejo da pesquisa, da busca da verdade, né? E perca, inclusive, a principal ferramenta que o ser humano tem, que é a sua curiosidade. Quer dizer, ele também insiste muito no cuidado que nós precisamos ter hoje, né, quando nós debatemos a respeito do que é a cultura. Porque alguns hábitos de pensamento são inoculados em nós pelo que ele chama de czares do pensamento, que insistem para que a gente veja o mundo exclusivamente do ponto de vista deles, né? E essas opiniões, muitas vezes, elas estão aí carregadas só de suposições, né, a respeito do que é a vida e do que é mais necessário para nós. Bom, e vocês sabem que em determinados ambientes, né, deixar de seguir cegamente lá a cartilha, né, pode nos colocar na linha de fogo, né? Ou seja, você não é só considerado errado, né, mas também é taxado aí de fanático, porque você se recusa a aceitar a visão de mundo deles, né, por mais absurda que essa visão de mundo seja. Na verdade, né, e nós também sabemos disso, né, há um clima de intimidação permeando a maioria dos debates públicos, né, nas faculdades e nas universidades, né? E, infelizmente, a doutrinação ideológica hoje
se faz presente aí desde a educação primária, né? Bom, e é contra esse estado de coisas que o Hudson escreveu este livro, né? Um livro dividido em 3 partes: beleza, verdade e bondade. Na primeira parte, ele mostra por que os clássicos são irresistíveis, né? Exatamente porque aprendemos mais com eles sobre nós mesmos, sobre a vida que nós levamos, né? Quer dizer, os clássicos, eles levantam questões sobre como viver bem, ou como se buscar uma vida boa. E ele então apresenta a ideia que ele vai desenvolver ao longo do livro, que é a ideia de ampliar o cânone dos clássicos, não se restringindo só aos livros, né? Mas incluindo também o cinema e a música clássica. Porque cineastas e compositores também criaram as suas obras-primas de expressão e de exploração da experiência humana, tá? Bom, na segunda parte, ele mostra como a leitura dos clássicos exige que a gente se distancie aí das brigas políticas, né, e de tudo que está nas manchetes da mídia todos os dias. Porque a contemplação é que é importante para os clássicos, muito mais importante do que a polêmica. E nessa parte ele tenta desvendar as ideias pós-modernas que hoje dominam a universidade, a educação em geral, o discurso político e também a mídia, né? Quer dizer, ele argumenta que essas ideias envenenaram a cultura e que, na verdade, elas rejeitam o conhecimento objetivo. Bom, e finalmente na parte 3, ele começa revisitando o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, né? E então, em cada capítulo dessa parte, ele vai aí justapondo livros, filmes e músicas, comparando esses clássicos aos tipos de amores que o Lewis define no seu livro. Então, esta obra, ela é fundamental, né? É um guia maravilhoso, maravilhoso, em que nós revisitamos os clássicos e somos aí instigados a abandonar o magnetismo entorpecente da mídia moderna, né? Ou, dizendo em outras palavras, o autor, o Joe Hudson, ele nos convoca a recuperar nossa liberdade e nossa sanidade mental. É isso, meus caros. Tenham um ótimo final de semana e tudo de bom para vocês.